Né? Eu vi a conscientização que você faz no seu Instagram, que é super legal, sobre o vitiligo. E como que foi isso, assim, pra você? Quando que a doença se manifesta na sua vida? É uma doença autoimune, né? É, Então ela pode aparecer do nada. Tipo, eu posso dormir hoje, acordar amanhã e ter vitiligo. exatamente. Como é? E 60% dos casos do vitiligo é emocional. Então é muito ligado ao emocional. Então do nada você pode ter. Mas na minha família tem outros casos também. Eu tenho uma tia que tem, meu pai tem também, de estresse, assim, do dia a dia. Ele tem, mas é bem estacionado dele. O meu caso, ele não para nunca, tá sempre em evolução. Meu vitiligo, acho que é porque, será que eu sou meio estressada? Não sei. Mas posso dizer que eu sou emocionada. Então, e foi uma forma de eu me ajudar, eu falar de vitiligo, né, nas redes sociais, porque eu não aceitei por muito tempo também o Quando fato de eu ter. começou? Meu vitiligo começou com 16, na fase que a gente tá, Você tinha 16 anos. é, naquela de 15 para 16, que você tá se descobrindo mulher, né? Não Uma é uma. aceitação. Exato. Você tá ali Formando saindo de personalidade. escola, querendo se interessar por meninos, e aí eu descobri o E vitiligo. como foi? Pra mim foi um Mas eu como é me que foi? Você foi fechei. isso? Você acordou e você viu? Foi aparecendo umas manchinhas. E aí minha mãe foi me levando no dermatologista. Só que no começo eles falaram que era micose. Então eu fiz tratamento de micose, aqueles banhos de ficar passando pomada, ficar no sol. E nada resolvia. E eu já tinha minha tia que tinha vitiligo. Então eu falei, ai mãe, eu acho que é vitiligo. Aí minha mãe em desespero, não, não é filha, não é, porque na cabeça dela eu ia sofrer o que minha tia sofreu. Porque antigamente ninguém se falava disso. Então realmente eu via o preconceito que minha tia passou, de sofrer mesmo, de as pessoas chamarem ela de dálmata, mortadela, coisas do tipo. Então minha mãe tinha esse medo de eu passar por isso também. E aí eu maquiava. Então, eu não ninguém da minha família, a não ser meus pais, sabia que eu tinha vitiligo. Meus amigos, ninguém sabia. Porque onde eu tinha, que eram poucas, mas eu passava a maquiagem. Eu só fui aceitar o vitiligo quando surgiu nas minhas mãos. Porque eu falei, ai, não vou mais perder tempo maquiando. É, porque fica puxado Mas isso também, já tinha, o né? quê? 20 e poucos anos, gente. E aí rolou essa aceitação. Rolou. Que aí eu também, isso foi quando eu comecei a estudar fotografia. E aí eu decidi, isso foi em 2000 e... Olha como é recente, é 2015 para 16, eu estava fazendo meu TCC. E aí eu queria fazer um TCC de algo que fosse muito a ver comigo. E eu comecei a fazer... Eu fiz um ensaio fotográfico sobre vitiligo. Eu me autorretratando e um amigo meu retratou também lá do curso. E eu falei, vou fazer meu TCC sobre isso. Então, eu cacei mulheres de vitiligo no Facebook na época. Mulheres que não eram modelos, nada. Fui caçando gente com vitiligo, tem vários grupos. E aí eu achei umas mulheres que não se aceitava também, que nunca tinham usado um vestido, um shorts. E eu falei, eu tenho vitiligo, tô estudando fotografia, eu queria fazer umas fotos de vocês, tal, tal, tal. Fiz um depoimento delas. Então, aquilo me ajudou a enxergar também. Falei, caramba, eu preciso ajudar outras pessoas. Porque elas ficaram tão felizes de ver uma pessoa igual a elas, fotografando um momento delas, assim, de se revelar, que eu achei que falei, eu preciso ajudar outras pessoas. E aí foi por isso que eu comecei a falar de vitiligo. E isso foi alguma questão? Isso teve alguma insegurança durante a participação no programa? Não, Ou não? isso não. E você, quando você foi pro programa, você foi pra achar um parceiro, né? Pra achar um marido. Mas você foi também pensando em algumas bandeiras que você pudesse levantar? Por exemplo, cara, vou aproveitar aquele espaço pra falar também sobre isso, sabe? Sobre vitiligo, sobre meu filho autista, ou não. Foi Foi automático. lá você esquece, você realmente é natural e você fala Porque com assim, naturalidade. eu assim. sabia que de automaticamente eu acabar levantando essa bandeira porque tá expresso na minha pele, né? O vitiligo, por exemplo. E eu sou uma pessoa que gosto de maquiagem, mas eu não escondo, eu não tampo. Então eu sabia que automaticamente eu iria falar do tema sem pensar. Que você já falava sobre vitiligo nas redes sociais, mas que era para um público muito menor, que agora você tá crescendo e tal. Você tem consciência dessa às vezes a gente fala de responsabilidade, parece que é uma coisa meio um fardo, assim, meio pesada. Não, mas você tem consciência dessa responsabilidade hoje que você pode, esse alcance que você tem pra falar sobre isso, por exemplo. Então você se prepara pra falar sobre isso, você tenta passar informação, alguma coisa, não. Ah, sim. Eu já tinha isso de ter responsabilidade de como falar, né, nas redes sociais. Só que hoje em dia eu acho que é muito mais. Porque tá vindo gente atrás do meu perfil pra falar de vitiligo, pra falar da maternidade solo, pra falar de maternidade atípica, pra falar de pessoas fora de padrão. Então, tipo, eu tenho que saber como falar e como acolher também. Por mais que eu não tenha uma formação de psicologia. Mas eu acho interessante que as pessoas às vezes querem só uma palavra amiga. Igual eu já recebi mensagem de falar, ontem mesmo eu tava respondendo umas caixinhas e de perguntar, eu tô com primeiros sintomas do vitiligo, o que você me aconselha a fazer? Então, eu acho interessante, porque eu passei por isso, né? E eu não tinha
Esse acesso. Exato, porque ninguém se falava, só tinha minha tia e o que eu tinha da minha tia era que ela sofria preconceito. Então, eu, de alguma forma, ajudar as pessoas, eu acho legal. Então, eu tenho que ter essa preocupação mesmo de como falar. Você falou dos sinais do vitiligo e eu fiquei curiosa. Ele começa com uma psoríase, tipo, e evolui? Não, ele é realmente vitiligo ao vitiligo e aí ele tem as coisas dele. Coça... O que acontece? Então, o vitiligo, ele não tem sintomas que vai falar que é vitiligo. Ele vai começar com uma manchinha. Muitas pessoas falam que coça. A minha nunca aconteceu de coçar, nada do tipo. Mas começa uma manchinha clara e ela vai aumentando. Às vezes ela pigmenta. Então, eu falo que o vitiligo tem vida própria. Porque o meu vitiligo lá de 10 anos atrás, ele era outro. E quanto mais coisas vai passando na minha vida, mais ele vai aumentando. Então, eu até uso como uma válvula. Na pandemia, por exemplo, aumentou muito. Eu falei, cara, o emocional Mas tá, é né? emocional. Exato. O emocional tava ali, ó. Aquele olho piscando aqui. E as Tremendo, manchinhas... só. E as manchas aumentaram muito na gravidez também, até por conta de hormônios. Então, ele tem vida própria, mas não... A pele fica mais sensível? Aí sim. Principalmente por conta do sol. Então, sempre tem que estar com protetor solar. Mas você pode tomar sol sem blusa de proteção, por Pode. exemplo? Só com protetor... Protetor e tentar evitar os horários de sols muito fortes, né? De quente. Então, eu sempre, quando eu vou na praia, eu procuro de manhã ou finalzinho da tarde.